Olá, estudantes da doutrina, sejam muito bem-vindos ao estudo do livro Nosso Lar. Hoje vamos estudar o capítulo número 36 e vamos rever personagens tão queridas que já não encontrávamos há algum tempo, como a Dona Laura, Lísias, Tobias. É verdade, então, para e darmos início ao nosso estudo de hoje, vamos começar com a nossa prece. E então vou pedir a todos que vão achando uma posição confortável, possam ir fechando os olhos. E vamos serenando os nossos pensamentos e levar os nossos corações ao alto em agradecimento ao Pai, nosso Criador, e ao Divino Amigo Jesus, pela oportunidade de estarmos novamente unidos nas diversas esferas da vida para um novo estudo, buscando a presença amiga do Cristo em nossos corações. Buscando sentir esse amor que pulsa por toda a criação. Buscando a inspiração. Buscando nesse amor a esperança, a alegria, o ânimo, a coragem. Buscando nesse amor o ensinamento primordial para a nossa vida, para a nossa existência que sucumbe sem o amor. Buscamos nesse amor a aprendizagem sobre como amar, dilatando esse amor dentro de nós e ascendendo a cada passo, a cada momento desta vida eterna que possuímos. Ascendendo um pouquinho mais na direção desse mesmo amor. Nossa fonte criadora, Deus nosso Pai. Aqui te pedimos, querido amigo Jesus, permitas que os espíritos amigos possam nos inspirar neste estudo de hoje e guiar ao verdadeiro entendimento a mensagem que Ele nos traz. Agradecemos aos espíritos amigos que nos conduzem. Que a paz do Cristo nos envolva a todos, hoje e sempre, e que assim seja. Capítulo 36. O sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passos, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras, e mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bónus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento,
quando a senhora Laura e Lísia chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De facto, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leite com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiada embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André? Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava a minha mãe, em transbordamentos de júbilo. Fui conduzida então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a derreter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tónico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa do nosso Pai. Aqui, igualmente,
o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, meu filho. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens, que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime embora, da caridade material. Não ter vergonhas de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de reedificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem, em todas as nossas colónias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver, em espírito, teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu Pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador da sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa, que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colónias espirituais, a remuneração de serviço do bónus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bónus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros da nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais, no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda a compensação exterior afeta a personalidade em experiência.
mas todo o valor de tempo interessa à personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de reedificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo. É com muita satisfação que eu aqui estou para que nós possamos, então, explorar um pouquinho do que foi dito nesse capítulo. E ainda ontem eu falava com a Madalena sobre a riqueza desse capítulo e como que nós teríamos aí tantas ferramentas, não é? Tanto assunto para explorar, mas infelizmente o tempo é pouco e nós temos que tentar trabalhar aí para continuar com a programação, um capítulo por semana. E eu vou começar pedindo que nós possamos, então, refletir nessas palavras que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Não é? O que será que nós estamos renunciando hoje para que nós possamos estar aqui aprendendo, vivendo um pouquinho em comunhão? Será que é alguma coisa que a gente vai sentir falta? Tenho certeza que nós seremos bem recompensados no fim. É um capítulo muito, muito, muito lindo. Não é que exista um capítulo feio no livro, mas alguns capítulos nos tocam o coração de uma forma muito especial. Muito bem, então, o sonho. Temos aqui, então, um pedacinho em que diz: o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmeras de retificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. Nós vimos em alguns capítulos atrás a questão, eu acho que foi até no capítulo em que nós estudamos sobre transporte, foi quando André tinha então aí conhecido aí o Aerobus, e nós falamos sobre a volitação, e que chegamos a tocar um pouquinho sobre o assunto do desdobramento durante o sono. Mas o assunto do desdobramento durante o sono é um assunto muito complexo, não é? Não é só uma coisa natural que acontece todas as noites e pronto. Há aí uma movimentação no nosso corpo. Eu vou passar aqui. Tanto material quanto perispiritual, e é interessante que nós possamos explorar esse assunto com o André. Então, no capítulo 10, no Bosque das Águas, foi quando nós vimos isso. No capítulo de hoje, o André, ele ao se desdobrar no sono, ele vai ao encontro da mãe. Uma coisa que eu achei super interessante é que nós falamos no desdobramento, mas nós estamos todos encarnados, né? Agora, imaginar os desencarnados fazendo o desdobramento também é muito interessante, porque eles podem dormir, descansar e ir ao encontro a outros planos, o que é super interessante. E claro, o André sempre nos
nos traz aí mais informações. Então, para um entendimento rápido, como eu disse, porque esse assunto ele é muito vasto, muito extenso e complexo, e até eu vou falar que a explicação de hoje será mísera, nós vamos citar o que se tem, né, nesse sono artificial, o natural, o desdobramento por concentração ou pelo sono. Então, nós vamos ver aqui que existem 2 estágios durante o sono, que é no primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca, emissão de forças fragmentárias. O sono é puro reflexo das atividades fisiológicas. Então, essa é a primeira parte do sono. E na segunda parte do sono é quando a onda mental está em fase iniciante de expansão. O sonho, por muito tempo, será invariável ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo, desculpa. Explicação rápida que eu possa tentar explicar, e eu vou pedir desculpa ao meu pai que está ouvindo. Eu sei que ele vai virar olho de... Sabe quando às vezes você sonha com pessoas que você, às vezes, não tem nada a ver? Uma pessoa que você conheceu há milhões de anos atrás? Não posso falar assim, porque vocês vão pensar que foi em outra vida. Então, imagina que tem aquele primo distante que você não vê aí muitos anos, e você se vê aí nesse local com aquela pessoa que você não vê há muito tempo. Então, será viável ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Pessoas que a gente talvez conheça, tenha convivido, lugares que nós tenhamos visitado, conheçamos, tá? Segundo, um pouquinho mais sobre a inspiração e o desdobramento, eu vou, então, ler essa parte do capítulo, continua sendo o capítulo 21, que é um capítulo bem grande para vocês que tiverem a curiosidade no mecanismos da mediunidade. E ele diz que dormindo o corpo denso, continua vigilante a onda mental de cada um, presidindo ao sono ativo, quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligados das células físicas. E ao sono passivo, quando a mente, nessa condição, se desinteressa de tudo da esfera carnal. Olha que maravilha. A posição sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com a trazendo, quer dizer, harmonize não quer dizer que vai ser sempre um sonho bonito, não vai ser sempre pacífico. Com quem será que nós estamos nos harmonizando? Trazendo para a vigília no carro de matéria densa, para o corpo, em forma de inspiração os resultados do intercâmbio que levou a efeito, porquanto raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo do sono. Muitos apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou em parte nessa fase de tempo. Pensa bem. Formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do vaso físico. Então, quantas vezes nós pedimos em oração, em preces, ajuda para um ente querido que já se foi, ou respostas ou para algumas questões, e é neste momento é que nós vamos receber, então, essas respostas que nós, às vezes, procuramos. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual entre encarnados e desencarnados permanecem naqueles espíritos que ainda se demorem chumbados à terra. A feição de quadros simbólicos ou fragmentárias reminiscências, quando não sejam na forma de súbita intuição, a expressarem, de certa forma, o socorro parcial ou total
que se mostrem capazes de receber. Sabe quando a gente sonha em coisas que não faz sentido nenhum? E que às vezes você se pergunta, o que será que significou aquilo? Muitas vezes essa distorção é necessária porque nós não estamos ali, atenção às palavras que eu vou utilizar, para entender o que está acontecendo. Então, essa distorção acontece, mas sempre tem um motivo e sempre tem uma resposta para as nossas dúvidas e questões. Eu vou só, antes de continuar, deixar aqui a importante ação da prece antes do sono, para que nós possamos, ao descansar o corpo material, podemos estar bem acompanhados e pedir que nós possamos ir de encontro ou continuar no acompanhamento, né? Na companhia dos nossos mentores espirituais. É sempre muito importante nós pedirmos a Deus que, olha, vou descansar o meu corpo carnal e que o meu espírito que esteja trabalhando, aprendendo, contribuindo, esteja bem acompanhado, não é? Vá de encontro em boas companhias. Porque quando nós mantemos essa mentalidade, essa saúde, essa higiene mental antes de dormir, nós estamos também trabalhando as nossas energias para que nós continuemos em boas companhias aí durante o sono. Passando adiante. Em uma parte pequenininha que eu trouxe, que me chamou a atenção, que diz: o Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Então, no Evangelho, procurar saber o que será. Por que eu não sei se como vocês são como eu, porque eu sou mais ou menos como o André, eu me pergunto e me questiono muito, eu sou muito curiosa. Aí eu fico pensando, será melhor dar 1 milhão de euros para alguém ou será que é melhor receber esse 1 milhão de euros hoje em dia? Mas será que não tá... Mas será que ela está falando? A Dona Maria deu uma gargalhada ali. Mas será que ela está falando aqui? Será que é sobre esse tipo de valor, né? O dar e o receber? Será que é sobre isso? E na Bíblia foi o apóstolo Paulo quem relembrou esse ensino de Jesus ao se despedir da igreja de Éfeso. Recomendando então, né? Ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Sobre esse assunto, então eu vou pedir ao nosso irmão Felipe que possa nos trazer um pouquinho da explicação de Emmanuel com relação a esse assunto. Porque como é claro, Emmanuel foi lá, leu essa partezinha do versículo e nos trouxe aí uma explicação muito valiosa. Então, do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, de Chico Cândido Xavier, temos a lição número 117. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade.
estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador, com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro, de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, encontrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Obrigada, Felipe. E foi aí que eu encontrei a resposta para a minha pergunta, não é? Mas eu estava me perguntando, mas por que será que dar é melhor que receber? Onde é que está essa matemática? E aí teve a explicação de Emmanuel de uma forma muito simples, muito clara, que cede ao próximo algo mais do que o dinheiro de que possas dispor. Muito mais valioso que o dinheiro é o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa alegria, não é? O interesse afetivo, sincero do coração. Então, quanto mais dermos, mais receberemos. Aqui tá, peraí, antes de continuar. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Graças a Deus. Muito bem, continuando então, temos aqui mais uma partezinha, mais uma parte do livro que chamou atenção, que é tabelas, quadros, pagamentos, são modalidades de experimentação dos administradores. Aqui o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e em outros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador, vigilante e pai devotadíssimo. Para nós que somos pais, que somos mães, existe amor maior do daquele que nós sentimos pelos nossos filhos? Esse é o amor que Deus sente por nós, não é? É um amor de pai. Ele está sempre, ele é administrador vigilante. Ele nos administra o tempo todo. E não há nada que Deus faça por nós que não seja por amor. Nós, quando nossos filhos fazem alguma coisa de errado, a gente põe de castigo, a gente educa. E é exatamente o que Deus faz com a maior parte de nós, a maior parte da nossa existência, é tentar nos ensinar de uma forma justa o que realmente é necessário, não é? E com esse assunto, eu vou explorar com vocês, com a ajuda de todos vocês aqui presentes hoje, um pouquinho sobre o amor de Deus. Deus amou de tal modo o mundo que entregou seu Filho único, para que todo que não se perca, mas tenha vida eterna. Nós vamos então fazer uma pausa de alguns minutos e nós vamos passar para o trabalho em grupo, que hoje não será trabalho em grupo, hoje será trabalho individual, que nós possamos ir até o Evangelho segundo o Espiritismo para buscar uma frase, ou até ali no máximo um parágrafo, uma mensagem que exprima o amor de Deus por nós. Tá bem? E aí nós vamos fazer uma pausa e voltaremos com um pouquinho mais. Então é assim, aqui o grupinho cá de casa escolheu aqui uma passagem no Evangelho, que é do capítulo 15, fora da caridade não há salvação,
e viemos recuperar aqui as palavras de São Paulo, que eu acho que na carta original aos Coríntios fala de amor, aqui fala de caridade, mas ainda assim, como foi por acaso há coisa de 2, 3 semanas, isto foi tocado no sábado lá na casa, que dizia que a caridade é o amor em movimento. Por isso, falando de caridade ou falando de amor, estamos sempre a falar. E aquilo que nós escolhemos para partilhar é esta imagem forte que São Paulo nos traz, que diz que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver, aqui diz caridade, mas substituímos por amor, serei como o bronze que soa e um cimbalo que retine. E podia ler a passagem toda, mas basicamente é isto, e que se resume ao quê? Nós podemos ter todos os recursos ao nosso lado, podemos ter todas as potencialidades, podemos ter todo o dinheiro, podemos ter, eu não diria virtudes, mas qualidades, não sei, posso ser bom falante, posso fazer isso tudo, mas se eu não fizer, se eu não entregar aquilo que eu realmente me proponho com o verdadeiro amor, que é aquele que irradia puro do coração, cuja origem é sempre Jesus Cristo, nós não podemos verdadeiramente vibrar amor se não estivermos ligados a Jesus Cristo. E não é ligados a Jesus Cristo à personalidade, mas ligados a Jesus Cristo no exemplo que ele nos deixou. De bondade, carinho, amor, compreensão. Naquela frase maravilhosa que ele diz, que é: ele veio e fez-se pequenino para que os homens pudessem ser grandes. E então isso é uma forma sublime de amor, que é deixar que os outros também possam brilhar. E não sei se queres acrescentar alguma coisa. Passamos daqui. Então, eu peguei também aqui do capítulo 15, buscais e achareis. Eu vou ler o trecho que está em Mateus, no capítulo 8, verso de 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscais e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Então, eu acho assim, é a disponibilidade de Deus estar sempre a dispor de nós. Sempre que nós precisamos, sempre que nós, assim, oramos, Ele está lá ouvindo, Ele está presente. Eu acho que amor maior não existe, que é como o amor de pai, de mãe, né? Que está sempre ao dispor do filho. Independente do que ele peça, o pai vai sempre querer o bem do filho. Então, Deus gosta de nos fazer feliz, gosta de nos ver feliz, gosta de ter essa comunhão com a gente, né? Então, Ele gosta que a gente vá lá bater e pedir, Ele gosta que a gente procure. Eu acho que esse é um amor mais, assim, sem palavras, assim, é infinito esse amor que Deus tem por nós, assim, de estar sempre presente, de estar sempre querendo o bem nosso, né? É o amor de Deus por nós. Obrigada. Tu agora é amada? Bem, encontrar um resumo do amor de Deus por nós no Evangelho. Quando Deus é o próprio amor, Deus é amor, não é? Não é alguém que ama, Deus é o amor. Eu, ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, calharam umas bem-aventuranças. E Jesus, quando nos veio com aquele sermão no monte, trazendo-nos as bem-aventuranças,
fala-nos: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, as bem-aventuranças é um exemplo do amor de Deus por todos nós. Eu abri o Evangelho no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E esta máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus, independentemente da sua crença ou da sua fé, abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. E agora, Pai? Gente, nós deveríamos prestar um pouco mais atenção a esse livro maravilhoso que Allan Kardec nos deixou como base religiosa da doutrina espírita. E ele dedicou um capítulo inteirinho sobre a lei do amor. E no comentário, se não me falha a memória, é o capítulo 11. E no comentário inicial, nós temos ali uma assertiva de Lázaro, Paris, 1863. Mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da sua criação. Quer dizer, nós fomos criados porque Deus é todo amor. Deus não relega a ninguém a sua criação, nem a ninguém, nem a nada. E Lázaro nos trouxe essa passagem maravilhosa do amor de Deus, que ele nos relegou o seu próprio germe, o seu amor, no ato da criação. É até um comentário muito bonito que a gente poderia rever na nossa intimidade depois, é no capítulo A Lei do Amor. E desde aí, nós possamos distinguir. O Evangelho de Jesus é amor. Jesus pede que nós amemos uns aos outros, que nós amemos ao próximo como amemos a nós mesmos. E nesse ponto, nessa viragem que estamos tendo, é só o amor que nos conduzirá em porto firme no ato da nossa transição planetária. Eu acho que isso vai resumir tudo, o amor de Deus por nós. É tão imenso que nós existimos. Divino amigo Jesus, olha os nossos corações, estão sorrindo de alegria por receber mais um ensinamento, mais um estudo coletivo. Nossos corações estão dando uma festa mediante o teu Evangelho que nos ensina tanto amor. Permita que possamos continuar a seguir esse caminho, a não nos desviarmos daquilo que Jesus nos trouxe com seu coração maravilhoso. O nosso Pai nos ama. Eu também vos amo. E nós estejamos preparados para viver a era do amor, o amor incondicional, o amor puro,
que eleva e enleva todos nós. Meu coração está aberto. Nossos corações estão abertos. Que entre novamente a sementinha, o germe que a bondade divina nos colocou na nossa criação. Querido e amado Mestre Jesus, permaneça ao nosso lado até o final dos tempos. Permaneça ao nosso lado, como vos prometeste a nós. Não nos desampare. Permita que possamos trabalhar com mãos firmes para o engrandecimento e a divulgação do teu Evangelho. Que assim seja. Agradeço a todos vocês pela vossa presença. Se você está nos assistindo nos nossos canais de redes sociais, deixe o seu like, compartilhe com alguém que você conheça, se inscreva e assine o sininho. E se você tiver algum comentário ou dúvida, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários, tá bem? Olha, um grande beijo, um abraço a todos vocês, e como eu gosto de dizer todos os fins, no fim de estudo, não é? Que o Senhor traduza o meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz.